Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Nós estamos nessa sexta-feira, dia 4 de setembro, nessa nossa 22ª semana do tempo comum. Hoje, o Senhor nos quer dizer que nós possamos pensar como criança e levar para dentro de nós a inocência desses filhos, para que nós possamos então lidar com as coisas que se encontram ao redor, pois sempre iremos precisar da ajuda, da interpretação, dos conselhos de nossos pais. Assim, da mesma forma que age o nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, sobre cada um de seus filhos. Também levamos agora esse momento as frases de Padre Pio de Pietrelcina, que vem dizer que nós temos tanto defeito para criticar em nós mesmos, então para que ficamos criticando os defeitos alheios? Mais uma vez, olhamos para dentro de nós, olhamos o que estamos fazendo, como estamos agindo e como nós estamos lidando com todas as situações na qual se encontram ao nosso redor. E dessa forma, meus queridos, olhamos então para o coração do nosso Senhor. Ali possamos então deleitar a nossa cabeça, o nosso corpo, todos os nossos membros, para que possamos estar encostados no seu afago, no seu amor, no seu carinho, e podemos mais e mais agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado em nossa vida, por esse dia que se começa, por essa tarde, por essa noite. Agradecemos ao Senhor pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pelos nossos familiares, filhos, sogro, sogra, pai, mãe, irmão, irmã, trabalhadores que se encontram ao nosso lado, pessoas no trânsito, pessoas no metrô, no trem, ônibus, avião. Agradece a Deus porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Por isso que nós iremos então iniciar a nossa liturgia de hoje com algumas perguntas. Quando Moisés viu a sarça ardente em sua frente, qual foi a reação dele? Quando Maria, conversando com o anjo, qual foi a reação dela? Quando José, pai de Jesus, em um sonho, escutou o anjo, qual foi a reação dele? Quando Maria Madalena foi ao sepulcro e ela perguntou a um homem: aonde está o meu Senhor? E o homem respondeu a ela, qual foi a reação dela? Quando os discípulos de Emaús estavam andando na estrada de Emaús, logo após a ressurreição de Cristo, e Cristo apareceu para eles, qual foi a reação deles? Quando Jesus então colocou as suas mãos para que o apóstolo tocasse, qual foi a reação dele? Então, meus queridos, a nossa pergunta hoje é: qual será a sua reação quando você ver Deus em sua frente? Você pode até dizer: Virgem Maria, Nossa Senhora, pronto, acabou, agora danou-se, morri. Assim, não perca tempo e dessa forma possamos então meditar sobre essas perguntas no dia de hoje. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós
ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 36. A resposta do Salmo é: a salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda, porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naquele dia, eles jejuarão. Jesus contou-lhe ainda outra parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. Os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, a igreja celebra a memória de Magno, um grande santo de Deus, São Gregório, nascido em Roma no ano de 540, numa família nobre que muito o motivou à vida pública. Homem certo, no lugar certo, este foi Gregório, alguém de senso de dever, de medida e dignidade. E além da intensa vida interior, bem percebida quando escreveu sobre o ideal do pastor. O verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento. Sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. São Gregório Magno, rogai por nós. E vamos à reflexão da leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, em 1 Coríntios 4, ela apresenta, na figura do apóstolo Paulo, a igreja e os ministros do Evangelho como os servos de Jesus. Ele argumenta que não devemos fazer distinção entre um servo de Cristo e outro. Isto porque todos são servos de Deus. E nesse contexto, meu irmão, minha irmã, eu queria trazer para você qual foi, de fato, a posição do apóstolo Paulo nesta passagem. Ouçamos bem.
A incompreensão do papel dos pregadores era um dos principais problemas dos coríntios. E para corrigi-los, o apóstolo Paulo usou como exemplos a si mesmo e Apolo. E eu gostaria de mencionar nesta reflexão, meu irmão, minha irmã, 3 aspectos. A primeira é sobre a sua relação com Deus, a sua relação com o mundo e a terceira, o relacionamento que ele tinha com o povo de Deus. Vamos ouvir nesta reflexão o que a liturgia de hoje aborda no capítulo 4, nos versículos de 1 a 5, a relação de Paulo com Deus. Paulo era um administrador de Deus, incumbido de administrar sua preciosa revelação. Como tal, Deus era o seu juiz. Ele não estava sujeito nem aos irmãos coríntios, nem a si mesmo. Uma vez que nenhum ser humano está qualificado para avaliar os servos de Deus, ele não permitia que as críticas o impedissem de cumprir as tarefas dadas por Deus. Uma vez que o homem pode facilmente enganar-se e convencer-se de que está certo, quando não está, ele não tinha confiança em sua própria aprovação. Seu brilho, sucesso, eloquência e popularidade eram insignificantes, porque Deus julgaria somente sua fidelidade. Portanto, que todos nós considerem como servo de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Partindo para a temática do Evangelho de hoje, meu irmão, em Lucas 5, de 33 a 39, a gente chega a esta reflexão. Que depois de ter sido questionado pelos fariseus por comer com os publicanos e pecadores, agora é cobrada de Jesus a observância do jejum e das orações rituais. Jesus rompe com a tradição da piedade da lei. Além de sentar-se à mesa com companhias pouco recomendáveis, segundo os critérios do legalismo religioso, onde comem e bebem, desprezando os jejuns rituais. Jesus, como um noivo presente entre os convidados em uma festa de núpcias, não vem trazer castigos, mas sim comunicar a alegria e a vida. E neste Evangelho de Lucas, meu irmão, minha irmã, o questionamento a Jesus é feito por um sujeito indeterminado, ou seja, eles. Já Mateus, de modo próprio, atribui a pergunta aos discípulos de João. O jejum era praticado tendo-se em vista o perdão dos pecados diante de um Deus vingativo para com homens e mulheres, o qual deveria ser aplacado com sacrifícios. A parábola do remendo em Lucas é revestida de um colorido especial. Não se corta um pedaço de uma roupa nova para colocá-lo como remendo em roupa velha. Além de estragar a roupa nova, repuxa a roupa velha e ainda mais não vai combinar. A sentença final é uma alusão aos judeus apegados à sua antiga tradição que rejeitam a novidade de Jesus. E ouçamos, meus irmãos, que Jesus não vem castigar nem condenar, mas Jesus, ele veio para libertar e acolher a todos nós. A sua presença entre os discípulos, ela é expressa pela imagem do noivo em um casamento. É motivo de alegria e festa, e não de luto e jejum. Ou seja, as duas parábolas que se seguem, elas exprimem bem a novidade de Jesus, que não combina com a prática legalista da tradição do Primeiro Testamento. Ou seja, a frase final, que termina com a expressão "o vinho velho é melhor", é estranha no texto, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, ela indica inserções que se cristalizaram na tradição. O que, na verdade, Jesus quer salientar para nós é uma prática que saia do fundo do coração. É esta a proposta que Jesus nos apresenta para as nossas ações. Diante de Deus, todos os nossos atos terão o valor proporcional ao que o nosso coração lhes confere. Fazer apenas por fazer não nos edifica nem nos ajuda na caminhada para Deus. O odre e a roupa significam a nossa mentalidade e a maneira como acolhemos as observâncias que Deus nos propõe por meio da sua palavra e dos seus mandamentos. A maneira como encaramos os fatos da nossa vida e a mentalidade com a qual nós participamos das propostas de Deus nos dão a garantia para que as nossas ações diante do Senhor tenham valia.
O que é novo não cabe na mentalidade antiga. Precisamos de um espírito aberto, meu irmão, minha irmã, para acolher as novidades do Evangelho e viver segundo os mandamentos de Deus. Do contrário, meu irmão, não daremos frutos. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa apegada ao seu modo de pensar? Você é capaz de mudar a opinião diante das novidades do Evangelho? Com que espírito você jejua ou faz sacrifícios? Você costuma no seu dia a dia murmurar e se lastimar das coisas boas que você faz aos outros? Portanto, fica esta pergunta para nós refletirmos as nossas ações exteriores, para que este Evangelho de hoje venha ao nosso encontro, nos ajudar a sermos homens e mulheres melhores, praticando sempre o amor que vem do nosso Senhor. Eu quero concluir esta reflexão com uma oração. Pai, abri meu coração para acolher a novidade trazida por Jesus, sem querer deturpá-la com os meus esquemas mesquinhos e contaminá-la com egoísmo e o pecado. Eu conto, Jesus, com a sua ação poderosa do Espírito Santo. E por fim, o Salmo de hoje, 36, ele diz como resposta: a salvação de quem é justo vem de Deus. Deus conta comigo e com você, com a sua bondade, com a sua caridade, nós possamos fazer a diferença neste mundo tão incrédulo e descrente de valores. O justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.